Sabe quando você dá o seu melhor e ainda assim parece que ninguém acredita em você? Quando você se esforça, mas o reconhecimento não vem? Ou pior, ele é questionado? Pois é, Marcos 6 mostra Jesus voltando à sua própria terra e enfrentando incredulidade e rejeição, mas sem nunca deixar de cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então hoje nós vamos aprender como lidar com rejeição, como lidar com limites humanos e ainda assim confiar no poder de Cristo Jesus. Marcos 6 é um capítulo maravilhoso, é um grande capítulo, literalmente, e cheio de lições sobre fé, sobre humildade, sobre autoridade. Nós vamos ver Jesus ensinando, curando, enviando os discípulos, andando sobre as águas e até mesmo multiplicando pães. E há uma palavra, tenho certeza, de encorajamento para cada um de nós, seja na rejeição, seja na falta de recursos ou no medo de enfrentar o impossível. Qual dessas hoje mais se encaixa na sua vida? O que você estiver passando, tenho certeza, vai ter uma palavra aqui em Marcos 6, nesse vídeo para você. Antes de mergulhar então na palavra, antes que eu me esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, nós estamos avançando aí para chegar a 100, 200, 500, milhares de pessoas aqui inscritas. E se você ainda não faz parte do 5am, que é um movimento que acorda às 5 horas da manhã para orar, para ler a palavra, todos os dias, nós buscamos a presença de Deus. Amanhã estarei lá, domingão. É nesse encontro diário que muitas vidas têm sido transformadas. No Brasil, nos Estados Unidos, tem sala para mulheres, para homens. É tudo no Google Meet online, não importa onde você esteja nesse planeta. Clica aqui e transforme isso numa realidade na sua vida também. E tem também na descrição desse vídeo o link de uma novidade que é um mapa mental sobre o livro de Marcos, para te ajudar a ter uma visão geral do início ao fim desse evangelho, gente, que eu já li várias vezes, cada vez que eu leio eu me apaixono ainda mais com Cristo, com essa palavra. Antes de começar então, vamos contextualizar o que está acontecendo. Marcos 6, ele começa aqui, ó, com Jesus voltando à sua cidade natal, Nazaré. Como que é você na sua cidade natal? No caso de Jesus, ele está enfrentando o quê? A incredulidade do povo, que conhece apenas como o carpinteiro. Mas mesmo assim, diante da rejeição, o que ele faz? Ele continua a ensinar, ele continua a curar e demonstrar o poder de Deus nele, do Espírito Santo que habita nele. Além disso, ele envia os discípulos numa missão, mostrando que cada um de nós pode ser um canal de milagre, quando a gente confia nele, quando a gente anda na presença de Cristo. Então nós vamos ver juntos aqui alguns pontos que eu separei desse capítulo que é bem profundo. A gente vai pular a parte do João Batista e vamos começar lá no versículo 3. Jesus enfrenta a incredulidade na própria terra, né? O Jesus de Nazaré, que nasceu em Nazaré. Aí aqui fala assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Tinha muitos irmãos, Jesus, né? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então olha aqui como eles se referiam ao Messias, a Jesus, que teve o privilégio de nascer na terra deles, o carpinteiro filho de Maria. Então, às vezes, quem mais duvida da gente são pessoas muito próximas, pessoas que nos conhecem, familiares, vizinhos, só que isso não define o nosso valor ou o que Deus quer fazer através de nós. Aqui, o que a gente aprende? A gente aprende que a gente não pode esperar expectativa, aprovação humana, não coloque expectativas nos outros, para que você possa cumprir o seu propósito, para que você possa cumprir o seu chamado de Deus na sua vida. A fé, ela não depende de reconhecimento, não depende de nada externo, só depende de algo interno, que é a obediência. E aí, como que Jesus reagiu a essa rejeição? Aqui é muito interessante. No versículo 4, né, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então Jesus nos mostra aqui como lidar com a rejeição. O que acontece? Ele reconhece a dor, né? Ele explicita isso, deixa isso explícito, só que ele continua firme no chamado dele. Porque nem sempre o mundo vai acreditar, vai apoiar, só que isso não impede a gente de fazer o que tem que ser feito. Então nada de mimimi e ação. Bora lá. Jesus nos ensina aqui a confiar mais nele do que na aceitação dos outros. É ele que tem nos aprovar, ele que nos aprova, o Senhor. E aí, seguindo no versículo 7, o que ele faz? Ele envia os discípulos, ó. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois, de duplas. A importância de andar de dupla, para um proteger o outro, nunca ande sozinho. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. No capítulo passado, a gente viu somente Jesus expulsando espíritos imundos, aquela legião daquele homem que foi para os porcos e tudo. E agora ele delega aos discípulos e a nós
essa autoridade. Você, por exemplo, você já expulsou alguma vez um espírito imundo de alguém? Eu já. Já, lá em Belo Horizonte. Mas quem expulsa, na verdade, quem expulsou foi Jesus. É a autoridade de Jesus em nós que tem esse poder. Todo esse poder vem dele. Porque quando ele foi, ele falou, eu vou, mas eu deixo algo, ou seja, algo semelhante a mim para vocês, que é o Espírito Santo. Então ele nos equipa com isso, com essa autoridade que vem do Espírito de Deus, que é uma força para libertar almas, para curar enfermos, para impactar vidas. Cada um de nós tem um chamado e mesmo com medo ou dúvidas, nós podemos agir confiando nele sempre, sempre. Então abra mão do seu medo, do medo que você tem agora, do seu medo de seguir o seu chamado, de abrir o seu ministério, de expandir seu ministério e vá, apenas avance, porque ele vai estar com você. No versículo 30, pulamos a parte aqui de João Batista, nós temos o retorno e o relato dos discípulos. Então, versículo 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Então aqui é interessante, há uma prestação de contas, um compartilhar das nossas vitórias, um compartilhar das dificuldades com Cristo. Isso é fundamental, porque Deus quer ouvir como a gente está usando o que Ele nos deu. Isso nos ajuda a perceber que as nossas pequenas ações somadas à fé, ou seja, o do céu mais o da terra, fazem a diferença real na vida das pessoas. Você não tem ideia de que o quanto que às vezes uma oração sua, uma palavra, um vídeo, um story seu pode impactar profundamente uma vida. Então não despreze o poder que você tem dentro de você, de Cristo Jesus. E no versículo 41, a gente tem o quê? A primeira multiplicação dos pães. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, ele deu graças. Ele agradeceu, partiu os pães e depois dessa gratidão, em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu 2 peixes entre todos eles. Então aqui mostra uma coisa muito importante. A gratidão, ela precede o milagre. Quer um milagre na sua vida? Seja grato, seja grato. Além disso, tem outras lições também, outros códigos e chaves aqui, porque Jesus fez milagre mesmo com recursos bem limitados. Muitas vezes a gente acha que a gente tem pouco, só que quando a gente entrega esse pouco para o Senhor, Ele tem a capacidade e o poder de multiplicar. Na sua vida, talvez você só tenha hoje 5 pães e 2 peixinhos. Só que isso é suficiente para que Deus possa operar milagres. Então, os recursos que você tem, Ele vai fazer crescer, Ele vai fazer multiplicar. E para finalizar, versículo que eu marquei aqui de amarelo na minha Bíblia é o 52, que diz assim, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, os discípulos, eles não, mesmo andando com Jesus, mesmo sendo pessoas próximas deles, eles não tinham entendido ainda o que era aquele homem que andava sobre o mar, aquele homem que curava enfermos, ressuscitava mortos e que multiplicava pães. Então, quantas vezes a gente tem olhos, mas a gente não enxerga as bênçãos e milagres visíveis de Deus ao nosso redor? Nosso coração precisa estar aberto, o dele estava bem endurecido. Esse versículo lembra a gente de manter sempre a nossa fé ativa, o coração sensível e a mente aberta, para reconhecer quando Deus está agindo, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Ainda mais esse mundo de hoje, um mundo repleto de distrações, repleto de redes sociais, de interrupções. A gente precisa dar um jeito de não distrair, a gente tem que se virar e dar um jeito de não se distrair, porque muitas vezes tem sinais, tem coisa acontecendo na nossa cara e a gente está tão distraído ali com aquela tela que a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Então, portanto, Marcos 6 nos ensina que a rejeição, ela não impede a missão de Deus na nossa vida. Deus, ele nos equipa com autoridade suficiente para a gente poder ministrar, ter o nosso ministério, transformar vidas, curar enfermos, libertar demônios das pessoas. Ele multiplica o que parece insuficiente e nos chama para ter uma fé sensível, uma fé obediente, principalmente sem distrações. Arranca essa rede social em excesso aí da sua vida. Então, se você se sente limitado, rejeitado ou até mesmo sem recursos, se lembre, Jesus é capaz de transformar qualquer situação quando nós confiamos nele. Então lembre, a fé com ação, relacionamento com Deus e faça, ele vai te abençoar. Então comente aqui embaixo com um amém, se você crê que Jesus
pode operar milagres na sua vida. Claro, você não vai ficar em casa, você vai agir também. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, precisa aumentar a sua fé. Mande para os seus grupos da célula, mande para o grupo da igreja, da família, manda para o seu pastor e se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por Marcos 6. Muito obrigado, Deus, por essa palavra de luz, por essa palavra com tantas revelações, com tantas chaves espirituais, com tantos segredos, Pai. Obrigado, Jesus. E eu profetizo, Pai, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, essa pessoa vai aumentar sua fé nesse vídeo. Esse vídeo vai encher ela de fé e ela vai agir agora e somado à fé que ela está recebendo agora, através dessa palavra, através desses testemunhos, ela vai viver um grande ministério aqui nessa terra. Ela vai impactar vidas, ela vai libertar cativos e ela vai levar a tua palavra com muito amor e disposição. É o que eu ministro e desejo em nome de Jesus. Amém.